Olá, nós somos do Ministério Jesus no Mente e temos uma poderosa palavra de Deus para falar com a sua vida. No livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 37 até o 41. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam num barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra que eu quero deixar é tudo aquilo que vivemos nesse mundo físico, que nos impede de enxergar o mundo metafísico. Deus ele nos colocou aqui para testar e nos colocar à prova, para que não vivamos como se estivéssemos aqui, mas vivamos em novidade de vida, sempre buscando o reino de Deus, negando a cada coisa que nos possa afastar da presença dele. Tudo que nos impossibilita de enxergarmos o mundo espiritual, tudo o que nos impossibilita de entendermos que nós somos deuses, que a palavra de Deus diz que nós somos deuses, isso nos faz sermos ignorantes, nos faz sermos alienados, porque a fé é o que faz com que tudo se mova para que propicie as coisas para se inclinar para o bem, para que nos favoreça. Só que quando nós enxergamos as situações e tudo o que nos rodeia de acordo com aquilo que nós vemos, nós já não estamos vivendo pela fé, mas estamos vivendo de acordo com as circunstâncias. E como nós podemos ver aqui, quando os discípulos eles entraram no barco com Jesus, nós podemos ver no verso 37 que se levantou uma grande tempestade de vento e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. No verso 38 está escrito: E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e eles o acordaram dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Então repare na paz de Deus, na paz de Cristo, que ele não se deixou levar, ele estava tranquilo, em paz, mesmo em meio a uma tempestade. E quando eu me refiro a essa tempestade, lógico que nesse texto e contexto específico dessa passagem, ela se refere à tempestade do mar, os trovões, as ondas, o vento forte davam contra o barco. Mas no sentido figurado, que Jesus ele fala por meio de parábolas, ele se refere à tempestade como as circunstâncias da vida. E aquele que está em Cristo, ele tem essa paz que excede todo entendimento, que nem está escrito em Filipenses capítulo 4, que a paz de Deus ela excede todo entendimento, mas nós devemos andar em constante oração, em súplicas, orando a Deus em santidade. E nós podemos ver que quem anda por essa fé, as pessoas carnais, elas vão olhar as circunstâncias e vão olhar a tempestade em si. E o indivíduo que está em fé, ele está em paz, ele está tranquilo. Assim como nós podemos ver aqui no verso 38, em Marcos 4. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Então reparem o seguinte, ele estava dormindo em meio à tempestade, sobre uma almofada, tranquilo. E os discípulos, que estavam enxergando de acordo com as circunstâncias, perguntou assim: Mestre, tu não te preocupa que a gente pereça? No verso 39, está escrito que Jesus ele se levantou. Eu vou ler. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E no verso 40 ele disse: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? Então entenda que aquele que está com a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, que não entendem essa paz, porque essa paz só é dada por meio de Cristo, porque Jesus ele disse: Deixe-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo vos dá. Então a paz de Deus ela excede o natural, é uma paz sobrenatural. Pode estar o que quer que seja tentando destruir a tua vida, ou o meio em que você está inserido, e as pessoas que estão ao teu redor te olham: Cara, como é que tu não se abala com isso? Como é que tu não se sente preocupado? Como é que tu não te preocupa?
Muitas vezes elas vão pensar que você é imaturo. A gente tem que fazer alguma coisa, cara, desperta, sabe? Que nem tá no verso 38. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e eles o acordaram. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Então entenda, aqueles que estavam à volta de Jesus ficaram incomodados que ele não estava preocupado, sabe? Porque no verso 40 ele disse: Por que sois temerosos, ainda não tendes fé? Então nós temos que entender que tudo que nos rodeia, as circunstâncias, tudo isso vem para nos abalar, para nos deixar para baixo, para nos entristecer, para nos enfraquecer. E tudo isso, nesse sentido figurado da tempestade, isso se refere às circunstâncias da vida, se refere à voz do diabo, se refere à sua voz autossabotadora, às circunstâncias que parecem nunca se resolver. Mas se você se considera uma pessoa de fé, você tem que olhar não para isso que está acontecendo, mas sim com uma fé sobrenatural, que vai te possibilitar conseguir enxergar de uma forma positiva tudo isso que você está enxergando. E esse meio que você está inserido, que parece um caos, ele irá te propiciar um aprendizado que vai te lapidar, fazendo com que você aprenda e seja mais maduro. O próprio Deus guiou o povo hebreu quando foi liberto do Egito para o deserto, para que eles sejam provados e testados, porque Deus colocou eles lá para saber o que estava no coração deles. Mesmo assim, Deus supriu todas as necessidades deles. Ele deu o maná do céu, deu água, mesmo em meio ao deserto, ele supriu todas as necessidades. Ele colocou uma coluna de fogo à noite, porque a temperatura era muito baixa. Quando era muito calor, Deus sempre colocava algo para os proteger do calor. Então, mesmo em meio às circunstâncias, Deus ele sempre nos ensina a viver pela fé. Podemos ver em capítulo 4 de Marcos, no verso 40, ele disse-lhes: Por que sois temerosos, ainda não tendes fé? Então é isso que você tem que entender. Porque enxergar conforme aquilo que a gente enxerga, a gente vai ser só mais uma pessoa que não está vivendo aquilo que Deus quer. Nós temos que viver pela fé. A palavra de Deus ela nos diz que o meu justo ele viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Entenda que se você vive em espírito, negando a si mesmo, crucificando a sua carne todos os dias, você está indo ao trono da graça de Deus e pode pedir a Ele livramento de todas essas coisas. E tudo isso irá te moldar para que você tenha um caráter mais íntegro e semelhante ao de Cristo. Mas isso não, de maneira nenhuma, eu quero dizer que nós temos que ser perfeitos o tempo inteiro. A gente tem que buscar essa perfeição com certeza. Mas se nós conseguíssemos, Deus ele não teria enviado ao mundo o seu único filho para que morra em nosso lugar. Podemos ler em Romanos capítulo 8 a partir do verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós. Porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade espiritual é a vida e paz. Então nós entendemos que quando nós tentamos fazer as coisas buscando um conjunto de regras, nós não iremos conseguir cumprir, porque, como eu acabei de ler para vocês, a partir do verso 3 também, porquanto a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é lógico que nós não conseguiremos cumprir tudo à risca, mas nós temos que entender que aquele que pertence a Deus e é considerado como filho de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos ler isso no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, entenda que o tempo da graça, ele se refere ao sacrifício genuíno do único Filho de Deus. Isso vem por meio de um favor imerecido. Mas quando nós temos que viver por meio de regras, o ser humano ele entende que não consegue. Porque em Gálatas capítulo 3, verso 10 está escrito: Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição,
Porque quanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então, é claro dizer que aqueles que pertencem a Cristo Jesus não irá viver de acordo com as coisas da lei, mas em espírito. Isso nós podemos ver em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então entenda, quando você nasce de novo, o seu eu interior, ele tem sede das coisas de Deus, e tudo aquilo que vai contra aquilo que Deus quer que a gente seja, isso irá te incomodar. O Espírito Santo de Deus, ele irá te incomodar. Isso nós podemos ver em Gálatas 5, verso 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, lutuanarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, entenda, tudo o que se opõe ao Espírito, Deus odeia. Nós podemos ler isso a partir do verso 7 do capítulo 8 de Romanos. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então entenda que tudo o que nos afasta de Deus, tudo o que nos propicia uma realidade física, nos impossibilitará de enxergar o mundo espiritual. Nos fará com que a gente se incline para entender tudo o que nos rodeia. Então, quando vier as tempestades, quando vier as tribulações, quando vier tudo o que possa nos atribular, nos preocupar, nos deixar ansiosos, tudo isso vai nos afundar. É que nem Pedro, quando ele pediu para andar sobre as águas, Jesus, ele falou para que ele viesse. Ele veio, mas em determinado momento ele começou a olhar para a tempestade. Ele começou a afundar. Então tudo o que se refere a isso, viva pela fé. E em Hebreus capítulo 11 está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E isso se refere ao mundo espiritual, às promessas de Deus. E para isso você tem que andar em espírito, para que você não venha a ser abalado por aquilo que eu acabei iniciando este áudio. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? Então entenda que Jesus, ele tinha a paz que excedia todo entendimento. Nós podemos entender que essa paz que excede todo entendimento, ela vem por meio de um fruto do Espírito Santo. E somente através de uma vida inclinada, com base, com fundamento, tendo como alicerce as palavras de Jesus Cristo, vivendo uma vida em espírito, não se apoiando nas obras da lei, mas vivendo uma vida espiritual, agradando a Deus, você irá ter essa paz que excede todo entendimento, que fará com que você não olhe as circunstâncias, mesmo que tudo esteja a ponto de te destruir, de te tirar a paz. Então não ouça as pessoas, não ouça a voz da sua própria mente carnal, nem a voz do diabo. Ouça o que o Espírito Santo te diz. Mas para isso é necessário que você renuncie a si mesmo, para que você possa ser considerado um discípulo de Jesus Cristo. Nós podemos ler em Marcos capítulo 8, a partir do verso 34. E chamando assim a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Porquanto que lucro tem um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? O que dará um homem em troca de sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos.
Então entenda que tudo isso irá te propiciar uma realidade que irá te fazer enxergar por meio da fé. Mas você tem que negar a si mesmo, a sua própria carne, a sua vida. E se você se envergonha de viver isto, sabe que Deus ele se envergonhará de você. Mas a honra e a glória será dada a todo aquele que não negar a Cristo e viver em espírito. Por mais que nós sejamos imperfeitos, porque você pode ver que pela lei nenhum homem será justificado, mas sim por meio da fé, através de um arrependimento genuíno, voltando-se para Deus em espírito e em verdade. Então viva de forma espiritual, não se inclinando para as obras da carne, para que você possa ter a calmaria, ter a tranquilidade e a paz que Jesus tinha quando ele estava no barco dormindo e os seus discípulos entraram em desespero. Entenda que a tempestade, sentido conotativo, sentido figurado, ele representa tudo aquilo que vem para te tirar o sossego, seja situações familiares, relacionamentos, dívidas, seja o que quer que seja. Não viva de forma natural. Deus nos chamou para irmos além. É isso que eu tenho para deixar. Que Deus te abençoe. E Deus abençoe todo aquele que entendeu esta palavra e irá continuar perseverando. Porque aquele que não persevera, Jesus ele explicou a palavra da semeadura. Que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, vem Satanás e arranca do coração dele. E se ele der lugar às perseguições, às aflições, se ele der lugar às riquezas, é porque ela foi plantada entre os espinhos e foi plantada em terreno pedregoso. Não tinha raiz e não deu fruto e tudo mais possa arrancar essa palavra de Deus que é a semente. Entenda que a palavra de Deus, ela é pequena como uma semente de mostarda. Ela é pequena, mas é isso que Deus precisa de você, que você consiga enxergar minimamente com a fé. E que isso vá crescendo a cada dia, você buscando a Ele e santificando, vivendo uma vida voltada para a integridade, para a justiça, para a honra e glória de Deus. Mas se você finge honrar a Deus, se apoiando no seu próprio entendimento e vivendo de maneira hipócrita, saiba que Deus ele te conhece plenamente. Nós podemos ver em Marcos 7, a partir do verso 6, e ele respondendo lhes disse: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando doutrinas dos mandamentos dos homens. Porque vós colocaste de lado o mandamento de Deus e guardaste a tradição dos homens, como lavar os dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. Mas com isso ele quer dizer que ele não quer que você viva de aparência, de hipocrisia. Fez uma comparação entre um jarro limpo e um copo, porque os fariseus eles lavavam-se para poderem comer, mas dentro deles estavam cheios de imundícia, de podridão, porque eles viviam de aparência. Mas Deus, ele quer um coração sincero. Ele quer que você se volte para Ele de todo o seu coração, e a paz que excede todo entendimento guardará você, em meio às tempestades possam dar contra o seu barco. Deus te abençoe. Espero que você ouça isso e reflita, porque a bênção de Deus ela repousará sobre todo aquele que se arrepende e o busca verdadeiramente. Mas a maldição de Deus permanecerá na vida daqueles que não o querem obedecer e não o amam. Depende de você, se você quer a bênção ou a maldição de Deus. Fique na paz, se é que você pode, e espero que você possa. Caso você não venha a poder ficar em paz, a palavra de Deus diz: tudo aquilo que o homem semear, escolherá. É o que eu tenho para deixar. Amém.